que nós temos hoje em dia para tratamento do HIV. Hoje, no mundo inteiro, nós temos 25 drogas licenciadas das classes dos inibidores de fusão, inibidores do CCR5, inibidores da transcriptase reversa análogos e não análogos, inibidores de integrase, inibidores de protease. Algumas dessas drogas ainda não chegaram no Brasil. O Maraviroc, apesar de alguns pacientes terem acesso, não está plenamente regulamentado, não está plenamente disponibilizado pelo pelo Departamento Nacional de DST-AIDS. No exterior ainda, nós temos a rilpivirina, que é um novo não análogo, que já existe nos Estados Unidos e Europa, e também o elvitegravir. São duas drogas que potencialmente no futuro podem entrar no arsenal terapêutico. E a experiência de uso dessas drogas é muito positiva. Em clínicas que disponibilizam um tratamento adequado, multiprofissional, com atenção diferenciada aos pacientes, mais de 90% tem carga viral indetectável. Isso acontece no nosso serviço, lá na Faculdade de Medicina de Botucatu. 93% dos nossos pacientes em tratamento têm carga viral indetectável. Porém, infelizmente, nem todo mundo ao redor do globo tem acesso à terapia antirretroviral. Nós falamos de 34 milhões de pessoas vivendo com HIV e, ao final de 2008, que é o último dado publicado pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 4 a 5 milhões de pessoas somente tinham acesso a esse tratamento. Principalmente na África, né, em que não existe a disponibilização dessas drogas de forma rotineira. Bom, e o que aconteceu em decorrência disso? A gente falou em queda de mortalidade. Essas são algumas coortes, são alguns estudos que mostram, em países muito ricos, em países desenvolvidos, como está a questão da expectativa de vida. E eu separei dois principais estudos, o Aquitânia e o Athena, que mostram que a expectativa de vida em pacientes que têm carga viral indetectável está similar à população geral. Então, a pessoa que tem HIV, nesses países, em que tem acesso a todo, não só o tratamento antirretroviral, mas todo o cuidado de saúde que essas pessoas podem ter, ela vai ter a mesma expectativa de vida que o controle da mesma idade HIV negativo. Então, resumindo, como nós estamos hoje em dia? Hoje o coquetel, em quase todos os casos, consegue carga viral indetectável, seja o paciente virgem ou não de tratamento. Com isso nós tivemos uma grande redução da mortalidade. Esse também é um outro gráfico daquele estudo Aquitânia, que mostra nessa linha pontilhada a mortalidade ascendente, a mortalidade crescente antes do coquetel. Então até a era antes de 96. Veja que depois de 10, 12 anos, quase que 100% dos portadores de HIV já tinham falecido. Enquanto que agora, nessa curva em preto mais forte, está a mortalidade das pessoas que estão com carga viral indetectável. E logo abaixo, nessa linha bem tênue, bem fraquinha que está aqui embaixo, está a mortalidade geral. Então, a mortalidade das pessoas vivendo com HIV com carga viral indetectável, obviamente, fazendo a ressalva que esses estudos são de países ricos, são de países que têm muito suporte à saúde. E não suporte à saúde não significa só acesso à terapia. Como a gente vai discutir, existem outras coisas que são fundamentais. Volta um pouquinho. Então, nós estamos com taxas de mortalidade muito próximas da população HIV negativa. Porém, existe um preço a se pagar. E é isso que eu vim falar hoje para vocês, de uma nova situação, de uma nova cara que a AIDS vem apresentando à comunidade científica. Para listar algumas, o grande aumento de comorbidade, principalmente comorbidades que afetam o coração, doenças que afetam o coração e o fígado, muito por conta da toxicidade medicamentosa, que vocês sabem muito melhor do que eu, o que é viver, o que é sofrer esses efeitos colaterais da medicação. Existe também o problema de resistência aos antirretrovirais, que é um tema que não vou abordar aqui hoje. E um termo recente, um termo mais novo, que veio sendo divulgado dessa forma a partir de 2009, que é o envelhecimento precoce. Então, o que é essa nova cara da AIDS? Esse foi o primeiro artigo de maior repercussão e, por incrível que pareça, ele saiu numa revista leiga, uma revista que não foi científica, que é a New York Magazine. Então aqui,
o título da reportagem dizia outra forma da crise da AIDS. Então eles mostravam algumas pessoas que se propuseram a dizer o que era viver agora com HIV, fazendo o tratamento e sofrendo os efeitos colaterais. Então essa mulher aqui, a Russell, ela tinha 56 anos, ela tinha 23 anos de diagnóstico e ela sofria de perda de memória, lesão nervosa nos pés, lipodistrofia e fadiga. Acho que isso é comum a muitos de vocês. O que o outro colega aqui, o Henrico, se queixava? 52 anos, 17 anos de diagnóstico. Ele tinha, então, perda da memória recente. Ele não se lembrava de fatos que acabaram de acontecer. E também, ele já tinha feito 2 cirurgias para retirada da Buffalo Hemp, aqui da corcova de búfalo, por conta da lipodistrofia. Essa senhora, a Norma, 61 anos, 12 anos de diagnóstico, lipodistrofia e fadiga crônica. O Michael, 47 anos, 28 anos de diagnóstico, lipodistrofia, displasia e doença de Crohn, que é uma doença inflamatória que acomete o intestino. Outros exemplos que a mesma revista trouxe. O Joey, 53 anos, 27 de HIV, perda de memória, fadiga, neuropatia periférica em pés e mãos. O Doug, 52 anos, 20 anos de história de HIV, osteoporose e também 2 cirurgias para tirada de lipodistrofia em região das costas. O César, 50 anos, 20 anos de diagnóstico de HIV, demência, neuropatia e depressão. E o Mike, 58 anos, 20 anos de HIV, osteoporose, lipodistrofia e perda de memória. Isso, por que uma revista... Volta um pouquinho, por favor. Por que uma revista pública, uma revista leiga, uma revista que é para o New York Magazine, é para a high society do mundo, Nova York, as pessoas que têm dinheiro. Por que eles se dispuseram a mostrar esse tipo de situação? Porque existe, e ainda existe, uma falsa impressão de que o problema do HIV está resolvido. Que é só o indivíduo tomar o remédio, ficar com a carga viral indetectável e ponto. Essas pessoas, então, elas podem simplesmente não se preocupar mais com a saúde. E isso chamou muita atenção. Vocês sabem muito bem que os ativistas de Nova York, da comunidade de pessoas vivendo com HIV, é muito forte. E o background, o que tem atrás dessa reportagem, foi um movimento para mostrar essa cara. Mais recentemente, no final do ano passado, nós lá da Unesp também sentimos necessidade de que isso fosse divulgado. Então, nesse número da revista Unesp Ciência, que vocês podem acessar, outubro de 2011, nós fizemos um especial, um número reservado só para o que era essa nova cara da AIDS. A gente convencionou de chamar de AIDS 3.0, né, completando os 30 anos. Então, depois de 3 décadas de luta contra o HIV, o tratamento garantiu uma longa vida, mas agora estamos com outro problema. Quem envelhece com a doença, envelhece mais cedo. Continuando no artigo, só para citar algumas coisas importantes, que depois eu recomendo, se vocês tiverem disponibilidade para acessar, está aqui o link, mas o Renato já colocou, está na homepage da rede, né? Na minha homepage. Está na homepage dele, mas também acho que depois a gente disponibiliza, tá? O que estava acontecendo? Vários estudos científicos vêm mostrando realmente que essas pessoas que têm uma vida prolongada para o HIV têm muito mais comorbidade que a população em geral. E que problemas como infarto, derrame, osteoporose, demência e câncer tendiam a aparecer muito mais cedo. E aqui uma pequena explicação que eu vou entrar mais em detalhes para vocês sobre o que é essa situação de inflamação permanente. Então, o que diz a ciência em relação a isso? Bom, o que está acontecendo com o envelhecimento das pessoas que são portadores do HIV? A gente tem somente o maior número de doenças ou elas estão aparecendo mais cedo? Para responder isso, recentemente foi publicado
um artigo com pacientes da Itália. Esse é o maior estudo clínico que envolve pacientes, foi feito na Itália e publicado agora no final de 2011, mostrando que insuficiência renal, nessa curva mais forte, a população vivendo com HIV, enquanto que na curva pontilhada, a população controle, HIV negativo. Então, as pessoas vivendo com HIV, a partir da 4ª década para a 6ª década, já começam a ter um número muito maior de insuficiência renal. Problema de falha no rim, o rim já não funciona mais adequadamente. Em relação à diabetes, a partir da 4ª década também de vida, a população vivendo com HIV começa a apresentar índices muito maiores de diabetes, chegando a quase o dobro quando isso chega em 60 a 65 anos. Acho que nós devemos ter muitos exemplos por aqui. Fraturas ósseas, depois o Dr. Ricardo vai abordar isso com vocês muito melhor que eu. Isso já acontece desde os 20 anos. A frequência, a incidência de fraturas patológicas é muito mais prevalente nas pessoas vivendo com HIV. Hipertensão, pressão alta, a mesma coisa. A partir da 5ª, 6ª década de vida, a curva se dissocia, os portadores de HIV acabam sendo mais acometidos pela hipertensão. E, finalmente, doenças cardiovasculares. Aqui nas doenças cardiovasculares estão inclusos infarto, derrame, todas as doenças que são decorrentes de entupimento de vasos. Então, a partir da 5ª, 6ª década de vida, o mesmo efeito de aumento de prevalência dessas patologias em comparação com a população HIV negativa. Então, que essas comorbidades acontecem mais frequentemente, não há dúvida. E o próximo diapositivo, que também foi feito no mesmo estudo, mostra quando isso acontece. Então, veja bem, nesse lado esquerdo tem os pacientes portadores do HIV, e aqui os não portadores do HIV. Veja que na 4ª para a 5ª década de vida é quando realmente o problema começa a acontecer. Sem problema nenhum, que não tem nenhuma comorbidade, só é portador do HIV, não tem pressão alta, não tem diabetes, nunca teve fraturas, nunca teve problemas renais. 45% das pessoas. 39% tem pelo menos uma dessas doenças. E 13% pelo menos duas, sendo que 2% já tem 3. Quando isso vai acontecer na população HIV negativa? Na população que não vive sobre esse estigma de ser portador do HIV? Só a partir dos 60 anos. Então, essa é uma coorte grande, são mais de 2.300 pacientes italianos. Itália é um país que tem uma qualidade de saúde, de atendimento à saúde razoável, melhor que o Brasil. E veja como essa frequência de patologias, então, se dissocia do controle HIV negativo. Então, além das comorbidades se apresentarem num número mais acentuado, num número maior, elas também estão aparecendo mais cedo. Essa é a prova cabal. E não são só comorbidades crônicas. Os cânceres também aparecem mais cedo. Essa é uma outra corte, mas é uma corte americana, foi publicada em 2010, mostrando então que já a partir dos 25 aos 35 anos, uma faixa etária mais jovem, você já tem uma incidência, isso são cânceres não relacionados com HIV, não tem a ver com linfoma, nada daqueles cânceres classicamente classificados como relacionados ao HIV. É câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de intestino, cânceres que incidem sobre a população normal. Na mulher, câncer de útero, câncer de mama, então cânceres não relacionados à AIDS. Isso já está muito prevalente na população HIV entre 25 e 34 anos e depois vai se mantendo até que chega uma idade que a população não HIV acaba se igualando, porque já ficou também bastante idosa. Então, não só as comorbidades crônicas, mas também os cânceres aparecem mais cedo e são mais incidentes na população vivendo com HIV. E o que pode acontecer? Então aqui tem uma lista de todas as possíveis comorbidades, as possíveis patologias que estão associadas a esse envelhecimento precoce. Principalmente, e é a mais importante, sem sombra de dúvida, a doença cardiovascular. Por que é a mais importante? Porque é a que mais mata. Veja como mudou isso com o passar do tempo. Vocês sabem dessa história.
Então, de 84 até 95, quando o coquetel não era muito potente, era monoterapia com AZT, duploterapia, aquela coisa horrível, as infecções oportunistas, as doenças relacionadas à AIDS, eram responsáveis por cerca de 80% dos óbitos. Isso todo mundo sabe. Hoje em dia, até 2009, caiu para um pouquinho mais de 10%. O que está mais acometendo a população HIV são as doenças do coração e as doenças do fígado, também as doenças relacionadas ao rim e os cânceres. Então, listando, doença cardiovascular, tanto faz infarto ou AVE, que é o acidente vascular encefálico, também conhecido popularmente como derrame, os cânceres, osteopenias e fraturas, que o Dr. Ricardo vai discutir com vocês mais detalhadamente depois, disfunção ventricular esquerda, que nada mais é que insuficiência cardíaca, coração fraco, insuficiência hepática, então fígado, falência hepática, o fígado para de funcionar, quer seja por problemas de toxicidade da medicação, quer seja por infecção pelo vírus B ou pelo vírus da hepatite C, insuficiência renal, distúrbios neurocognitivos, então perda de memória, demência, síndrome da fragilidade, esse é um termo relativamente novo. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu? Isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Eu não vou me estender muito, mas talvez para uma próxima vez a gente possa discutir. Síndrome da fragilidade é uma coisa recente, que foi descrito para pacientes não portadores do HIV e que tem a ver com a idade. O que é isso? Principalmente fraqueza muscular. Oi? Sim. Então, as pessoas vão perdendo músculo, como acontece num idoso de 90 anos, que ele fica fraquinho, ele não consegue andar. E isso tem um impacto muito importante na vida. Síndrome da fragilidade. E, finalmente, imunossenescência, que nada mais é que o envelhecimento do sistema imunológico, do sistema de defesa. Então, antes do coquetel, a gente tinha um médico, um infectologista, era o suficiente, né? E agora? A gente precisa do infecto, precisa do cardio, precisa do pneumo, precisa do gineco. Nós precisamos de uma equipe médica, porque essas comorbidades, obviamente, não são suficientes para serem cuidadas só pelo infectologista. Ficou muito complexo, ficou muito complicado tratar todas essas comorbidades. Mas isso é essencial que seja feito, porque é isso que está acometendo agora. Essa é a nova cara do HIV. Então, resumindo, por que nós estamos tendo mais comorbidades? Quais são os vilões? Quais são os culpados para tudo isso? Primeiro, porque cada vez mais nós também temos o contágio na terceira idade. É muito frequente, a gente sabe disso, não é? Que as pessoas acima de 60 anos, 70 anos estão se expondo mais e estão adquirindo também o HIV. Segundo, uma notícia boa, aumento da sobrevida. Isso é uma consequência boa. Mas aqui estão os 3 vilões que eu vou discutir um pouco com vocês. A inflamação crônica, os hábitos de vida e a toxicidade dos antirretrovirais. Começando então da inflamação crônica. Primeiro ponto. Por que essa inflamação crônica acontece? Isso aqui é um gráfico da carga viral. Então, um indivíduo sem uso de terapia, com a carga viral de 10 mil, de 100 mil, ele começa o coquetel, começa o HAART, né? E logo, rapidamente, depois de um mês ou menos de um mês, ele já está com a carga viral indetectável. Indetectável pelo nosso método. Na maioria dos lugares é feita uma quantificação de até, no mínimo, 50 cópias. Abaixo disso, a técnica não lê. E é justamente esse o problema. Veja que os portadores do HIV continuam com uma replicação baixa, bem baixa, em torno de 1 a 3 cópias por mililitro de sangue. Isso é baixo se a gente considerar como objetivo principal o aumento da sobrevida. Mas essa replicação,
que continua, ela sinaliza para o sistema imunológico que algo de errado está acontecendo. E o sistema imunológico vai responder a isso fazendo uma coisa que é deletéria, que é a inflamação. Apesar do exame estar mostrando carga viral indetectável, portanto, isso é fundamental que vocês entendam. Ainda há uma baixa replicação. Por isso que muitas pessoas são contra que pessoas com carga viral indetectável lancem mão, não usem mais o preservativo. Carga viral indetectável é uma informação perigosa. Ela é boa para o paciente, mas pode ter vírus ainda replicando e presente no sangue. E isso causa, então, uma sinalização para o sistema imunológico que ele deve agir. E ele vai continuar secretando, ele vai continuar produzindo substâncias inflamatórias. Que é isso que está mostrado aqui para vocês. Quanto maior a carga viral, maior a quantidade dessa célula, que é o CD38+, que é uma célula que mostra que o sistema imunológico está ativado. Traduzindo, é como se o organismo tivesse sempre informação de que algo de errado está acontecendo, que ele precisa reagir. Sabe quando a gente está gripado? Tem febre, tem todos aqueles sintomas, dor de cabeça, perda de apetite. Aquilo é o sistema inflamatório, é o sistema imunológico agindo. Essa replicação residual, esse baixo nível de HIV no sangue, sinaliza a mesma coisa para o organismo. Ele não vai responder de forma tão intensa, com febre e tudo mais, porque não é algo tão importante no momento. Mas essa ativação crônica vai fazendo com que essas substâncias inflamatórias sejam constantemente secretadas e isso tem uma repercussão. A segunda causa de persistência dessa inflamação crônica são outras infecções. Não só o HIV pode sinalizar para o sistema imunológico, para o sistema de defesa, que algo está errado e perpetuar e manter essa inflamação. Um dos exemplos mais conhecidos é a infecção pelo citomegalovírus. Um vírus que todo mundo entra em contato geralmente na idade da adolescência, a famosa doença do beijo. E isso, nos indivíduos portadores do HIV, causa uma ativação das células, tanto o CD4 quanto o CD8. Então veja que os não portadores do citomegalovírus, isso controle de pessoas com HIV, não tem inflamação. Os que têm citomegalovírus constantemente inflamados, mostrando isso tanto pelo CD4 quanto pelo CD8. Esse é um outro exemplo de um outro vírus, do vírus da hepatite C. Isso aqui é a minha tese de doutorado, que foi publicada em 2010, que eu estudei então a inflamação crônica nos indivíduos que eram portadores tanto do vírus HIV quanto do vírus da hepatite C. Acredito que alguns de vocês devem ter essa situação de co-infecção HIV vírus C. Então eu separei indivíduos que eram portadores das duas doenças, que é esse grupo 1 aqui, portadores de HIV e vírus da hepatite C. O grupo 2 eram pessoas só com hepatite C. O grupo 3 eram pessoas com HIV com carga viral indetectável. E o grupo 4, pessoas com HIV, mas com carga viral positiva. E o grupo 5 era o grupo controle, pessoas que não eram portadoras nem de HIV, nem do vírus C. Em resumo, o que o estudo mostrou? Que todas as pessoas infectadas pelo vírus C, quer seja portadores também do HIV ou não, tinham marcadores inflamatórios aumentados. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês uma substância, uma citocina chamada TNF, fator de necrose tumoral. Então, tanto faz qual seja o vírus, se você tem uma persistência dele no seu organismo, se você tem uma infecção crônica, ele vai causar uma inflamação crônica. Outra explicação, outro mecanismo que causa essa inflamação crônica é um termo complicado chamado translocação bacteriana, que nada mais significa que a passagem das bactérias que ficam na luz, que ficam dentro do intestino, para dentro do vaso, para dentro do nosso sistema sanguíneo. Então, indivíduos que são portadores tanto de HIV com carga viral indetectável ou, pior ainda, de HIV com carga viral positiva, tem um índice de translocação bacteriana, ou seja, as bactérias passam mais para o sangue, muito maior do que as pessoas não portadoras do HIV. E isso gera uma série de
sinalizações para o sistema imunológico inflamar. Então aumenta essa célula que chama CD14, aumenta o percentual de células CD8 ativadas e aumenta principalmente uma das substâncias que parece que vai ser a mais promissora na mensuração, na avaliação se o indivíduo passa ou não por esse processo de ativação, que é uma molécula chamada dedímero. Parece que ela é que vai ser usada pela ciência, isso mais para frente chegar nos consultórios clínicos, para saber se o indivíduo está ou não nesse processo de inflamação crônica. Então a molécula chama dedímero. E finalmente, todas essas alterações, o que elas vão causar no sistema imunológico em si? Então essa inflamação associada que a gente discutiu vai agir principalmente no sistema de defesa, chamado sistema de defesa T, que é o sistema de defesa celular, que é justamente as células que o HIV mais ataca, que são o CD4. Isso vai gerar aumento daquelas substâncias que eu falei para vocês, das citocinas, deposição de colágeno e fibrose, tecido de cicatriz. Então isso vai causando um dano no tecido, substituindo um tecido viável, um tecido saudável, e um tecido que não funciona mais, muitas vezes até necrótico. E isso leva então ao que a gente costuma chamar, a consequência, que é a inflamação. Em geral, então o que acontece? Um indivíduo que não é portador do HIV, ele tem um índice muito baixo de inflamação. Um indivíduo que não trata, que tem a carga viral positiva, a carga viral detectável, tem um índice de inflamação muito grande. E quem faz uso do coquetel e tem a carga viral indetectável, tem um índice de inflamação menor, mas não comparável à população HIV negativa. Ou seja, infelizmente, o tratamento não zera essa questão da inflamação crônica. Ela melhora, mas não zera. Então, quanto maior a carga viral, maior o índice de inflamação. Outras consequências imunológicas, esse foi um estudo também publicado no ano passado, que mostra uma coisa muito interessante. Tentaram comparar as deficiências imunológicas do paciente portador do HIV com uma pessoa de 70 anos, que não tem HIV. Então, alguns exemplos. Baixa relação entre o CD4 e o CD8. Os dois têm. Tanto o indivíduo acima de 70 anos, quanto o indivíduo que é portador do HIV. Baixa concentração de células virgens, de células de memória. A mesma coisa. E por aí vai. Mostrando que o sistema imunológico do indivíduo que é portador do HIV sofre também esse envelhecimento precoce. É como se ele tivesse, fazendo uma comparação a grosso modo, mais que 70 anos. Resumindo tudo então, um indivíduo que tem HIV e não faz tratamento, ele vai ter perda dessa regulação das células de defesa, ele vai ter uma disfunção da regeneração dessas células de defesa, vai ter maior índice de replicação do citomegalovírus, vai ter maior índice de replicação do HIV e vai perder aquela integridade de mucosa intestinal, vai ter mais translocação bacteriana. Mesmo que ele trate, apesar do tratamento, apesar do coquetel com carga viral indetectável, ainda se perpetuam os 4 mecanismos, levando à inflamação crônica, o que vai levar a uma ativação das células de defesa, das células T, uma exaustão da produção de novas células de defesa e uma disfunção dessas células de defesa, levando então o que a gente chama de imunossenescência, que é o envelhecimento mais rápido. Esse envelhecimento mais rápido, esse estado de ativação imunológica crônica, vai levar então a uma série de comorbidades, diabetes, câncer, a fragilidade, a síndrome da fragilidade que eu falei para vocês, disfunção neurocognitiva e doenças tromboembólicas, como o infarto e o derrame. E também a imunossenescência, que a gente não pode esquecer. Essa questão da inflamação também chegou há pouco tempo na mídia. Tanto na mídia leiga, essa é uma reportagem da Times, né? Olha, ó, o assassino secreto, inflamação. Isso não era relacionado aos portadores do HIV. Isso aqui é para a população em geral. A inflamação é a responsável por ataque cardíaco, por infarto, por câncer, por doença de Alzheimer.
e como ela está mais presente nas pessoas com HIV, imagine o estrago que não faz, né? E o que a gente pode fazer? Bom, contágio na terceira idade. Nós temos que ter programas de prevenção mais efetivos para essa população, que falem a língua dessa população. Porque ao contrário do que muitos pensam, né? Pessoas com acima de 70 anos continuam fazendo sexo. Outro dia mesmo, eu fiz diagnóstico de infecção de HIV numa senhora de 82 anos, que estava há 1 ano acompanhando na gastroclínica por conta de candidíase esofágica. E ninguém pensava que uma senhora de 82 anos pudesse ter HIV. Não é? É um absurdo. Foi um aluno da graduação. Falei, mas já fez teste de HIV? Não, foi lá e tinha. Então, então, campanhas de prevenção e de diagnóstico nessa população. O aumento de sobrevida é uma coisa positiva, isso não tem como mexer. Então, o que a gente pode tentar atuar? Na inflamação crônica, nos hábitos de vida e na toxicidade. Pode passar o próximo. Pode passar. Existe bastante pesquisa, mas essas pesquisas são pesquisas de bancada, pesquisas que não chegaram a uma definição de uma droga que possa ser vendida ainda. São pesquisas de fase 2, no máximo de fase 3, em relação a drogas que possam atuar inibindo a inflamação. Então esse é um depoimento de um cara que chama Steven Dix, acho que muita gente já ouviu falar. Foi esse cara, Steven Dix, que começou essa história de envelhecimento precoce lá em 2009, tá? Isso aqui é uma fala dele que a gente reproduziu na nossa revista. Qualquer droga destinada a idosos que avance nos estudos clínicos deve ser considerada para possível uso em portadores de HIV jovens tratados. Muitas drogas estão sendo desenvolvidas para tentar impedir essa inflamação crônica, não só nos portadores do HIV, mas também em pessoas que estão envelhecendo pelo processo normal. Isso também tem que ser passado para os portadores do HIV. Mas também é muito importante, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre mudanças de estilo de vida. Outra coisa bastante importante, como a gente viu, quanto maior a carga viral, quanto mais tempo o indivíduo fica sobre a influência da carga viral, maior é a frequência e a intensidade desses fenômenos inflamatórios. Então, nós temos que tratar esses indivíduos o quanto antes. Já não basta a gente tratar mais só porque está com risco de ter infecção oportunista. O CD4 não é o melhor marcador para início de terapia frente a essa nova realidade. Nós temos que tentar fazer para todo mundo carga viral indetectável, que pelo menos você diminui aquele risco muito aumentado de inflamação crônica. Isso já foi feito. Acho que alguns de vocês até vão lá, o Renato eu sei que estava lá em Washington, né? A nova recomendação do DHHS, Department of Health and Hygiene, o Ministério da Saúde deles lá, propõe tratamento de HIV para todo mundo que seja portador, independentemente do limite de CD4, visando justamente impedir essa replicação e a inflamação crônica. E na nossa revista também a gente reproduziu uma fala do Ronaldo Halal. Ele esteve aqui ontem? Teve, né? Hoje ele não veio, né? Ele falou para a nossa revista o seguinte, ó, em relação a tudo isso. O carro-chefe das recomendações são mudanças de estilo de vida no que diz respeito à prevenção de doenças crônicas, combater o tabagismo, incentivar a atividade física e boa alimentação. Infelizmente, não existem drogas disponíveis ainda e seguras e no mercado que mexam com essa questão da inflamação. Então é isso mesmo. Nós temos que tentar mudar essa questão dos hábitos de vida. Então aqui um resumo do que a gente pode fazer para mudar. Primeiro, começar o tratamento antirretroviral o mais rápido possível, independentemente de CD4. Obviamente, levando em consideração as possíveis complicações tóxicas, comorbidades e tudo mais. Mudar agressivamente, modificar com bastante ênfase fatores de riscos tradicionais para essas doenças. Principalmente tratar as pessoas que têm colesterol alto, que têm triglicéride alto, prescrever aspirina para aquelas pessoas que têm risco cardíaco aumentado, incentivar atividade física, incentivar uma alimentação saudável. Coisas que estão sendo, que estão sendo estudadas e que
vão ser incorporadas? Primeiro, essa combinação de tenofovir com didanosina, ela é muito prejudicial em termos de perpetuação da inflamação crônica. Tratar as co-infecções, tratar o vírus da hepatite B, tratar o vírus da hepatite C. Os esquemas com inibidor de protease, aqueles principalmente com o booster de ritonavir, são mais potentes na inibição daquela atividade residual. Então, se você pega um grupo de pacientes tomando, por exemplo, efavirenz, e vai comparar com um grupo de pacientes tomando atazanavir, lopinavir, darunavir, o que seja, a carga viral residual com quem está tomando inibidor de protease é sempre menor, é sempre mais baixa. Os inibidores de protease têm uma potência maior em relação a reduzir a replicação residual. Considerar, em alguns casos, a intensificação de tratamento. Isso é uma coisa nova. Indivíduos que já estão com carga viral indetectável, você adiciona, por exemplo, a droga mais estudada foi o raltegravir. O intuito não é mexer com a carga viral, porque ela já está negativa. O intuito é tentar reduzir aquela carga viral residual. Aí vocês vão me falar, mas como é que se mede isso? Alguns institutos de pesquisa, universidades têm esse método. Lá na Embutucatu a gente faz isso, a gente consegue medir a carga viral residual, consegue ver 1, 2, 5, 10 cópias que esteja presente. Isso é importante. E aqui, algumas moléculas, algumas drogas que estão sendo consideradas para inibir a inflamação. Então, inibidores do CCR5, o próprio Maraviroc está sendo pensado para uso nesse sentido, interleucina 7 e hormônio de crescimento. Então, de novo, o nosso gráfico de culpa aqui, né? E o que a gente pode mexer? Principalmente nos hábitos de vida. Essa é uma mensagem que eu trouxe para vocês. Vocês vão falar, poxa, mas o cara veio aqui para falar para fazer exercício, comer bem. Eu já sei disso, né? Mas é o que eu tenho que reforçar. Na minha opinião, essa é a minha visão pessoal, tá? Hoje em dia, os maus hábitos de vida são muito mais pesados na carga de risco para essas doenças do que a própria inflamação e do que os próprios antirretrovirais. Fica muito mais fácil para qualquer um de nós, sendo portador de HIV ou não, colocar a culpa numa outra coisa. É óbvio que eu não estou inocentando aqui a inflamação e o efeito colateral das medicações. Todos nós sabemos o quanto elas são prejudiciais. Mas a mudança dos hábitos de vida é fundamental, senão a gente vai ter uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, vocês devem todos ter ouvido já falar daquele estudo DAD, o estudo DAD, que analisou a mortalidade dos indivíduos com HIV, que colocou maior risco de evento cardiovascular, de infarto, principalmente no uso do abacavir e no uso de inibidores de protease. Todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Muito bem. Só que esses riscos, pelos antirretrovirais, nem chegam perto, por exemplo, aos fatores normais, aos fatores de risco basais de qualquer um. De vocês, de alguém que não tem HIV, tanto faz. História familiar de evento cardiovascular, alguém que tenha na família, alguém que já, o pai ou mãe que infartou, ou, pior ainda, uma história prévia de infarto da pessoa mesmo. O estado de estar fumando, então aquele paciente tabagista, o índice de massa corpórea acima de 30, ser portador de hipertensão, diabetes mellitus, colesterol alto, triglicéride alto. Esses são os principais fatores de mortalidade. Isso é o que realmente, em pacientes com carga viral indetectável, tem mais associação com o aparecimento e com mortalidade por essas comorbidades. Vou falar de 3 delas que são mais importantes. Esse aqui é só o estudo DAD. Pode passar. Primeiro, sem sombra de dúvida, o que mais impacto e o que tem mais, é o que é mais factível de fazer. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é factível, dá para fazer. É parar de fumar. Então, a partir do momento que você parou de fumar, viu, Renato? Daqui a 20 minutos, você vai ter uma melhora na sua pressão e vai cair a sua frequência cardíaca, vai voltar ao normal, tá? Isso vai indo. Vou falar tudo aqui. Em 1 ano, o seu risco de infarto vai cair pela metade. Em 15 anos, o seu risco de infarto vai ser similar à população normal. Isso é sério, gente. Isso é sério. Tudo bem, os antirretrovirais têm efeitos colaterais, mas para que adicionar mais coisa que é tão importante? Parar de fumar é uma mensagem fundamental.
Não dá nem para querer discutir alguma droga para inibir a inflamação se isso não for feito. O segundo também, que vocês devem estar cansados de ouvir, né? Que é ótimo para quem tem problema de mobilidade, quem tem prótese, quem não consegue desenvolver uma marcha adequada, é a atividade física. Tá? Esse é um estudo publicado no ano passado no Lancet, que mostra claramente, olha, isso aqui é duração em minutos por dia de atividade física. Nessa linha aqui maior, atividade física vigorosa, como se você fosse correr durante 1 hora. E aqui, nessa linha mais de baixo, atividade física moderada, caminhar durante 40 a 50 minutos. Olha a diminuição na mortalidade em geral, por qualquer causa. É muito importante. Se você, por exemplo, por dia anda meia hora, o seu risco de morrer é 20% menor. Isso é sério, é importante. Isso eu estou falando andar, né? Mas outra atividade física. Isso a gente tem que adaptar às diferentes realidades de cada um. Tem gente que não pode andar numa hidroginástica. Isso tem que ser modulado de acordo com a possibilidade de cada um. Mas é uma coisa muito importante. É o mais importante. E finalmente, alimentação saudável. Também não dá para querer fugir disso. Se você perde 5% do seu peso, 5%, hein? Então, um indivíduo, por exemplo, que tem 70 quilos, se ele perder 3,5 kg, não é tanto, ele já vai ter um risco muito menor de ter diabetes, vai cair muito o risco de pressão alta, o nível de colesterol, vai aumentar o colesterol bom, o HDL, e vai cair 4 vezes o nível de triglicérides. É muito importante. Perda de peso, uma alimentação saudável. Eu coloquei só um estudo para não ficar repetindo o que você já sabe. Isso não é mensagem nova. Não estou contando uma grande descoberta para vocês. Mas eu estou tentando enfatizar porque realmente é o que é mais importante. Como considerações final, pessoal. Resumindo, né? Na era da carga viral indetectável que nós estamos hoje em dia, a gente teve um grande aumento da sobrevida, pagando um preço ao aumento das comorbidades. Principalmente nas pessoas vivendo com HIV, são muito mais incidentes, estão mais presentes e também mais precoces. Por conta desse envelhecimento precoce, né, um fenômeno multifatorial, tem várias causas, inflamação crônica, hábitos de vida, toxicidade dos antirretrovirais. A ativação imune está sendo alvo de muitos estudos, é o que todo pesquisador hoje em dia de HIV está estudando, a ativação imune, seja nas mais diferentes esferas. A gente tem que tentar minimizar a toxicidade dos antirretrovirais, sempre que possível, usar antirretrovirais menos tóxicos, para tentar impedir, porque muitos deles estão relacionados ao envelhecimento precoce. Mas ter sempre em mente que ainda o impacto do estilo de vida é muito importante. Nós temos que ter um estilo de vida mais saudável, cultivar hábitos de vida então saudável. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal.